Nós vamos estudar nessa noite, né? O Vitor está passando aí um pequeno resuminho do que a gente vai estudar. E eu gostaria de retomar nessa noite com os irmãos um tema que, às vezes, a gente não volta muito a ele, mas que é sempre importante a gente estar relembrando, estar estudando, né? E nessa noite eu gostaria de começar... São 3 estudos, eu vou começar um hoje, e aí eu dou continuidade depois, posteriormente, que é sobre o pecado. A gente começa por ele, mas é um estudo sobre justificação e sobre regeneração. Só que para a gente falar de justificação e regeneração, a gente precisa falar primeiro de pecado, né? E eu gostaria de conversar com os irmãos, começar nessa noite a falar sobre esse tema, né? O pecado, o problema final do homem, né? Que é o grande problema realmente da humanidade, é o problema de fato e de verdade da humanidade, é o problema do pecado. E para isso eu gostaria de ler um texto na Escritura com os irmãos que se encontra em Tito, no capítulo 3, é o texto de apoio nosso. A gente vai ficar lendo algumas referências, gostaria que os irmãos ficassem acompanhando. Tito, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 3 até o verso 7. Tito, capítulo 3, do 3 ao 7. Aproveitar também, Vitor vai distribuir aqui algumas referências bíblicas para facilitar na hora aqui os irmãos que pegaram a referência, já dê uma olhadinha aí, fique com ela na mão, porque aí quando eu pedir para os irmãos lerem, eu digo a referência, os irmãos leem, tá bom? Tito, capítulo 3, versos 3 a 7. O título desse texto é A Salvação pela Graça Leva às Boas Obras. E aqui nós vamos ler apenas os versículos 3 e 7. A carta de Paulo a Tito diz assim a palavra: Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Né? Amém? Deus aplique o texto, os irmãos podem sentar-se. Esse texto ele é por si só um plano de salvação completo. Um texto lindo, né? Tudo pode, tranquilo. É um texto muito bonito, que fala dessa obra, né, de justificação, de regeneração na vida do homem. Nós que éramos, né, estávamos nessa condição de insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos, e aí quando se manifestou a bondade de Deus, a sua graça salvadora por meio de Jesus Cristo, né, nós fomos salvos, né, e aí começa o trabalho regenerador, transformador, né, e renovador do Espírito Santo que Ele derramou em nossas vidas para que nós possamos nos tornar herdeiros, né, dessa graça segundo a esperança da vida eterna. Então, é muito lindo esse texto. Irmãos, e aqui sobre o pecado, a gente tem aqui um estudo nessa noite, uma reflexão sobre algumas das características do pecado, né, nós vamos estudar nessa noite. Então, para a gente compreender um pouco sobre a questão da regeneração, da justificação, nós precisamos começar do início aqui, que é sobre o pecado. E de onde é que surge o pecado? O pecado ele surge do desejo perverso do homem, que o homem tem, todo ser humano tem, de se colocar no lugar de Deus, né? Ou de ser o centro, né? E a medida de todas as coisas, como a gente vê, por exemplo, lá no Gênesis, logo no início, lá Gênesis capítulo 3, 4 e 5, quando o homem ele come lá do fruto, né? E aí ele torna-se conhecedor do bem e do mal. Então essa vontade, esse desejo de conhecer por conta própria o que é bom e o que é mal. Nesse texto que a gente leu aqui, particularmente, no livro de Tito, no capítulo 3, a gente vê aqui com Tito que o homem, no seu estado natural, né, no estado em que ele foi criado, ele é, por si só, né, ele é nécio, desobediente, desgarrado, escravo de toda sorte de paixões. Né? A vida do homem, da criatura, né, é uma vida regada, né, por malícia, por inveja, por ódio, e todas essas características que Paulo cita aqui, que Tito cita, né, Paulo escrevendo a Tito, ele cita aqui. O problema qual é, irmãos? O problema é que o homem, muito longe de reconhecer, né, reconhecer a sua limitação, a sua situação, ele se encontra nesse estado e ele não reconhece. Né? Então, se você sair por aí falando de pecado no meio
no meio do mundo aí pelas pessoas, ou se falar de salvação, de arrependimento, as pessoas vão perguntar: se arrepender de quê? Né? Por que eu tenho que me arrepender? O que foi que eu fiz? Né? Então as pessoas elas não têm aí a consciência, né? Ela não reconhece a situação. Porque, na verdade, as pessoas se acham muito boas. Elas se acham que elas não têm problemas, que elas são boas. Quantas vezes no dia a dia a gente encontra pessoas se comportando dessa forma, né? Nos nossos círculos de amizade, onde a gente vê na nossa família, a gente sempre tem alguém ali fazendo uma boa obra, tentando mostrar que é bonzinho, porque ajuda, porque faz isso. E é um engano que vai tomando conta do coração dessa pessoa, no sentido de que ela acha que ela não precisa. Na verdade, ali a gente já vê um coração endurecido e a gente já vê uma mente que está cegada, que está obscurecida, porque ela não consegue enxergar o pecado. A não ser que Deus, pela sua misericórdia, vá lá e revele essa condição de pecador, essa pessoa ela está com seu coração verdadeiramente ali preso, verdadeiramente endurecido, e ela não consegue ver o pecado, né? Ela não consegue enxergar. Então o pecado é assim o problema, realmente o maior problema da humanidade. Mas a Bíblia ela tem, né? Ela tem orientação, a gente tem uma visão bíblica de pecado, e a Bíblia ela tem muito a nos falar sobre o pecado. Se a gente começar a folhear aqui toda a Escritura, nós vamos encontrar muitas referências sobre o pecado, né? O que ela tem a dizer. E aí, se a gente quer realmente compreender a verdadeira natureza do pecado, o que é o pecado, a gente precisa olhar para a palavra, irmãos, porque é a Escritura que vai nos dizer. Porque se a gente começar a fechar os olhos para a palavra, e a gente começar a ouvir, por exemplo, a gente pode fazer esse exercício, de repente não olhar para a Bíblia e começar a ouvir pessoas sobre o que as pessoas dizem sobre o pecado, inclusive pessoas crentes. Você vai encontrar pessoas aí que são cristãs que vão dizer: não, mas vão subestimar o pecado, né? Vão naturalizar coisas que para Deus não vai tolerar, né? Que para Deus, um Deus santo e justo, como é o nosso Deus, Ele vai ver como pecado. E aí é preciso então a gente voltar para a palavra e ver, e procurar ver na palavra o que é que ela tem a nos falar sobre isso, para que ela ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração. É por isso que nós precisamos sempre estar voltados para aprender sobre isso. E aí nós vamos ver aqui nessa noite algumas dessas características, né, sobre o pecado. E a primeira delas está aí: o pecado ele é absolutamente universal, ou seja, o pecado afetou, atingiu, alcançou todas as pessoas. Não existe essa história de dizer tem um país, tem um povo, tem uma nação, tem algum lugar no mundo que não foi afetado pelo pecado. Não, o pecado ele foi, sim, ele se estendeu a todo mundo. Gostaria que alguém que estivesse com Isaías 53, versículo 6, pudesse ler essa referência aí para nós. Isaías 53, versículo 6. Alguém encontrou aí? Está com o texto na mão, aquele papelzinho que o Vitor distribuiu. Alguém pegou essa referência? Isaías 53 e o versículo 6. Se não tiver, eu posso ler aqui. Vocês, né? Muito bem, está vendo, irmãos? O texto diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, né? A palavra de Deus diz claramente aí: todos, não é apenas uma parte, mas todos nós andávamos como ovelhas e nos desviamos, e diz mais que cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, né? Ou seja, é a nossa condição, a condição distante de Deus, afastado de Deus, desviados, né, desse caminho santo de Deus. E aí nós temos também Romanos, no capítulo 3, versículo 10 e 12, gostaria que alguém pudesse ler, nós vamos ler várias referências, os irmãos estejam apostos aí com o texto. Do 10 ao 12. 10, 11 e 12. Amém. Está vendo como o texto é claro, né? Não há um justo. Não há justo nenhum sequer, né? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, e não há quem faça o bem, e não há um sequer. Então veja qual é a condição nossa, né? O pecado ele atingiu a todos, é um pecado universal, ele atingiu a todos nós. Mesmo se a gente for olhar para o mundo todo, seja homem, seja mulher, seja criança, a gente vai ver que o pecado acabou afetando a todas as pessoas. E é muito simples a gente perceber isso, né?
a gente basta olhar, por exemplo, para uma criança. Estava lá em casa antes de sair para cá e minha cunhada, que é professora, todo dia chega com as crônicas da escola, mostrando, e aí ela falando, né, agitada, nervosa, agoniada, justamente mostrando o comportamento de crianças de 2 anos, irmãos, né, como ali já não, bem naquela idade ainda bem tenra, já começa a demonstrar alguns comportamentos que mostram essa natureza, né, essa natureza já inclinada para o pecado, né. Quantas vezes já vi criança, por exemplo, ver um gatinho na rua ou em algum lugar e mete o pé e chuta o animal, né? E com aquela criança que arenga com a outra. Enfim, a gente já vê ali os indícios, né? As marcas, né? Do pecado, da queda, atingindo ali desde criança, né? Então, isso também. Se a gente for olhar também para raças, para nacionalidade, a gente também vai observar a mesma coisa. Não existe país, nação, raça que seja, por mais culturalmente desenvolvida que seja, que não esteja ali imbuída também no coração pecaminoso, né? Quantas nações por aí a gente vê sofisticadas, avançadas no desenvolvimento, mas são nações que muitas vezes são capazes de cometer até genocídios, de matar pessoas, né? A gente tem o caso lá da Alemanha, por exemplo, como aquele homem que a gente já ouviu falar na história, o Adolf Hitler, né? Matou tantos judeus no mundo, né? Então a gente vê que não eram apenas aqueles povos bárbaros que matavam uns aos outros com facas, com facões, né? Aqueles povos que a gente chama de povos não civilizados, mas até nações muito bem organizadas, nações desenvolvidas, nações culturalmente evoluídas, são também nações que estão imunes ao pecado. Pelo contrário, o pecado também reina ali, né? Então veja, o pecado, por isso mesmo, ele é considerado universal. O pecado, ele é universal na raça humana. Então é a primeira característica que a gente pode destacar, trazendo apenas algumas referências, não dá para a gente ler muitas, mas pelo que a gente leu, a gente já dá para perceber, principalmente quando Paulo diz aí em Romanos, né? Não há justo e não há um sequer, não há quem entenda, né? E não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eu gosto muito do texto de Jeremias, quando ele diz que o coração do homem é um coração corrupto, né? Extremamente corrompido, né? Então a gente vê aí a natureza do pecado que se estende a todos os homens. Mas o pecado, além de ser universal, aparece uma outra palavrinha aí, não sei se os irmãos conhecem, palavrinha nova para aprender, ela pode ser ruinzinha de pronunciar até, mas é uma palavra que tem um sentido interessante. A palavra é ubíquo, ubiquidade, não é iniquidade, é ubiquidade. Não sei se já ouviram falar nessa palavra, mas ubiquidade é essa capacidade de estar em toda parte, né? É a capacidade de atingir o todo. Então, o que significa dizer que o pecado ele é ubíquo? Significa dizer que o pecado, irmãos, ele alcança todas as dimensões do ser humano. Ele atinge a todas as áreas do humano, da pessoa. Então, a mente da pessoa, ela é uma mente cega. Veja aí o que é que diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o que é que ele diz aí? Amém. Está vendo como Paulo diz aqui? O Deus deste século cegou o entendimento, né, dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz, para que essas pessoas não enxerguem. Então veja que a gente já vê aqui na dimensão da mente, né, da mente humana, como ela já é afetada pelo pecado, no sentido dela, o próprio inimigo, né, o diabo, o inimigo, Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. E a gente vê muito isso muito claramente quando a gente vai falar muitas vezes de Jesus para algumas pessoas, como elas não conseguem compreender, elas não conseguem entender, né? A gente fala e explica e elas não conseguem ver razão, não conseguem ver sentido, elas não conseguem entender, porque exatamente a mente já está uma mente cauterizada, uma mente que não tem essa sensibilidade para ouvir, né, a palavra, ela não entende. Então, essa é uma dimensão do homem, né? Mas além da mente, a própria vontade também do homem, ela acaba sendo afetada pelo pecado. Então veja, o pecado ele vai afetando toda a dimensão do ser humano, a mente, né? A gente vai também para a vontade humana, essa vontade ela é corrompida, ela é incapacitada, né? Veja o que diz aí Gênesis, capítulo 6, versículo 5.
Amém. Olha aí, está vendo? O Senhor viu, né, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. E era continuamente mal. O que era mal? Todo desígnio do seu coração, ou seja, toda a sua vontade do seu coração. Irmãos, e é muito fácil a gente perceber isso nas nossas vidas, né? A nossa vontade mesmo. Muitas vezes até nós, que já somos regenerados, já fomos justificados em Cristo Jesus, como a gente vê muitas vezes a dificuldade, a vontade para servir ao Senhor de todo o nosso coração. Como muitas vezes essa vontade ela é raptada, né? Como muitas vezes essa vontade a gente não consegue, né? A gente vê certa inclinação para não servir ao Senhor de todo o nosso coração, como muita coisa vai roubando, né, a nossa vontade. Então, a palavra de Deus, ela diz, né, então, lá no início já, né, a maldade do homem se multiplicou e todo o desígnio do seu coração, né, a vontade dele. Mas para não ficar somente no Antigo Testamento, veja o que é que diz o Evangelho de João, no capítulo 7, aliás, no capítulo 5, versículo 40. Está vendo? Jesus dizendo, né? Não quereis vir a mim para ter vida. E o verbo que é utilizado aí é o verbo querer. Vocês não querem, não têm o desejo, não têm, né, a vontade de vir até mim para ter vida. Lá em João 6,44 também tem uma outra referência, né? Que é um texto bastante conhecido nosso também, que diz que, alguém pegou João 6,44? Amém. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, né? Então veja que ninguém pode, ninguém tem essa disposição, essa predisposição, essa vontade por si própria de ir ao Pai, se o Pai, né, se Jesus não trouxer, né? Então veja como o nosso coração, a nossa vontade, nosso desejo, ela é afetada pelo pecado. Então, essa dimensão da mente, essa dimensão da vontade. Mas tem outra dimensão ainda, né, do nosso ser que também é afetada pelo pecado, que são as emoções, né? As emoções que acabam se tornando, por causa do pecado, emoções confusas e pervertidas. E como hoje a gente vive realmente num tempo em que as pessoas estão emocionalmente fragilizadas, vulneráveis, confusas, perdidas, pessoas que sentem muito medo, pessoas que estão atormentadas dia e noite por sentimentos, por ideias, por pensamentos, por emoções que acabam, às vezes, destruindo, irmãos, muitas vezes. Quantas pessoas aí a gente tem visto o número de, sobretudo na pandemia, agora depois dessa pandemia, essa pós-pandemia, a quantidade de pessoas doentes, né, adoecidas, né? Mas também não só por isso, é pelo próprio pecado também, que a própria emoção, quando ela é afetada pelo pecado, ela acaba mostrando essa vulnerabilidade, essa fraqueza, essa fragilidade, né? Então, pessoas que a gente vê também, não só nesse sentido de depressão, de ansiedade, dessas doenças que muitas vezes têm acometido, mas no sentido do próprio coração mesmo, das emoções que fazem parte das pessoas. Por exemplo, pessoas que riem de coisas que muitas vezes a gente vê que é uma desgraça, né? A gente vê pessoas rindo de comportamento, de situações em que normalmente não deveria ser motivo de riso, né? Às vezes é alguma situação de sofrimento de alguma outra pessoa e está ali o ser humano debochando, rindo, né, daquela situação. Então, é uma emoção pervertida, né? Quer dizer, a própria emoção da pessoa que perde essa capacidade de discernir, né, por exemplo, o sofrimento do outro. Isso é consequência do pecado, da queda, né, que afeta também as nossas emoções, né? A personalidade humana acaba sendo afetada por essa condição. Então, a questão também da ubiquidade, é a segunda característica que a gente vê aqui, né? Essa capacidade, esse ser humano como um todo, na íntegra, né? Que envolve a mente, que envolve as vontades, que envolve as emoções. Uma outra característica ainda do pecado, né, a gente pode ver aqui, é que ele é irracional, né? O pecado é irracional. Quando a gente se volta para a palavra de Deus, a gente vai ver, irmãos, algumas situações de pecado que a Bíblia mostra, que a Bíblia relata, a gente vai ver que nelas não há sabedoria no pecado, não há lógica, não há sentido no pecado. A gente pode pensar aqui, por exemplo, no caso lá do direito de primogenitura, por exemplo, né, dos irmãos lá do Antigo Testamento, né, lá em Isaac, aquela história que a gente já conhece lá. Quer dizer, o filho mais velho, ele tinha o direito da primogenitura e ele trocou por alguma coisa, né, trocou por
um prato de lentilhas, né? Quer dizer, a bênção que estava prometida para ele ali, uma bênção que ele tinha direito, ele troca por um prato de lentilha. A gente olha lá para o Antigo Testamento e vai ver isso aí, a gente às vezes fica até revoltado. Como é que pode, né? Ele trocou a bênção que estava prometida para ele, por Deus, e trocou por um prato de comida, né? E a gente às vezes se revolta vendo aquela situação, mas se a gente for olhar, por exemplo, para as nossas práticas modernas, cotidianas, nos nossos dias, por exemplo, quantas famílias, por exemplo, não são desfeitas hoje por causa de um escorrego ali, né, de uma noite apenas, uma noitada, como se diz, né, e aí famílias são destruídas muitas vezes. Casos de prostituição, por exemplo, a gente pegar um exemplo só, né. Se a gente for olhar também, por exemplo, para as drogas, quantas vidas por aí, né, têm arruinado as suas vidas, carreiras profissionais, pessoas que têm sido destruídas por conta do prazer das drogas, dessas drogas que a gente vê aí cada vez mais crescendo no mundo aí. Então, veja, são situações que a gente olha e vai dizer, puxa, qual é o sentido disso? Não há razão, não há sentido. O pecado ele acaba sendo algo irracional, é uma insanidade. Quando a gente olha, por exemplo, aqui, quem tiver com Lucas, capítulo 15, versículo 17, a gente tem o caso do filho pródigo. Veja o que é que diz o texto aí, Lucas 15, 17. Alguém está com esse texto? Lucas 15, 17? Não? Versículo 17. O início. Então, caindo, né? Eu entendi Caim. Não é Caim de Abel, é caindo, né? Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Os irmãos conhecem essa história do filho pródigo, né? Aquele filho que pede lá as contas, tudo mais, os direitos, a herança, e vai embora, e sai pelo mundão e vai estourar esse dinheiro, esses recursos, a herança que ele recebe. Mas o texto diz, irmãos, aqui em Lucas 15, 17, em algum momento ele diz, então, caindo em si. Quer dizer, é o momento em que o filho pródigo, né, ele se arrepende, né? E o seu arrependimento teve a ver exatamente com esse cair em si mesmo, né? Ele para um pouquinho, é como se ele dissesse assim, puxa vida, o que foi que eu fiz da minha vida? Não tem sentido eu deixar tudo aquilo que meu pai, né, construiu, eu tinha direito a tudo aquilo, e ele começa a pensar, e o texto diz, caindo em si mesmo, que tem a ver com esse arrependimento. Então, a insanidade das ações que ele cometeu, esse filho pródigo aqui, né, e que seu arrependimento envolveu exatamente esse ato de reflexão. Eu fiz bobagem, eu fiz besteira. Então, o pecado é algo irracional. E isso é bom para a gente refletir, porque muitas vezes há pessoas que estão ali no dilema, às vezes estão ali sendo tentadas por alguma coisa e ainda estão cogitando a possibilidade de ceder. Eu vou ceder, eu vou fazer isso aqui, eu sei que está errado, mas eu vou fazer, né? Apostando, inclusive, né? Quando, na verdade, quando a gente olha, se a gente, um momento de reflexão que a gente tiver sobre os pecados, nossos pecados do passado, é suficiente para a gente confirmar que nenhum deles fez sentido na nossa vida, né? Os irmãos podem lembrar da história de vocês do passado aí, começar a olhar, né, para a história pregressa, e nós olharmos para a nossa história pregressa e vamos ver que aquilo que nós fizemos não teve sentido, porque o pecado ele é algo irracional. E a gente tem muitos exemplos aqui, a gente vê o caso de Davi, por exemplo, quando ele peca com Batseba, né, aquele momento ali em que ele tem aquele desejo de ter a mulher do outro, e aí veja os desdobramentos dessa história na vida de Davi, né, que aconteceu lá com Urias depois, esposo da Batseba, enfim. Então veja, não tem sentido, tanto é que o Salmo 51 é a expressão daquela angústia, daquele sofrimento, daquele pecado que Davi cometeu. Então o pecado ele é irracional. Mas uma outra característica que a gente pode observar aqui também é que o pecado ele é enganoso, né? O pecado ele engana, porque o pecado ele vai dar à pessoa uma sensação falsa de que ele está bem, de que ele está tranquilo, de que ele não está devendo nada, de que ele está em paz, né? Então é o engano, ele vive ali num estado de aprofundamento de uma enganação. O seu próprio coração vai a cada dia se afundando nessa ideia errônea, errada que ele tem, de que não tem nada, que não tem pecado, que não tem nada de que se arrepender, né? Então essa é uma das marcas do pecado, fazer com que a pessoa, ela cada vez mais ela se engane a si mesma e não acha que tenha necessidade de arrependimento daquele pecado.
né? Inclusive, isso pode acontecer mesmo com alguém que já foi regenerado, alguém que aceitou a Jesus, mas que de repente pode cair, né, em uma determinada situação de um pecado e naturalizando e agindo e se comportando daquela forma e pensando que aquilo ali não tem problema nenhum. Veja o que é que diz aqui, para a gente entender um pouco essa questão dessa característica que é enganoso o pecado, em Hebreus capítulo 3 e o versículo 13, é que o escritor aos Hebreus diz aí: amém. Né? Esse texto aqui fala nesse trechinho sobre o perigo da incredulidade, da desobediência, e ele diz, escritor, pelo contrário, né? No versículo 12 ele diz: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, em vez de ter um coração mau e descrente e afastar-se de Deus, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Para quê? Para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, a Bíblia fala desse engano do pecado, aquilo que vai trazendo essa consciência falsa de que nós não estamos distante de Deus, que nós estamos bem com Deus, quando, na verdade, isso aí acaba sendo um engano. Não é? Tem um outro texto também que fala sobre essa questão do engano, está em Apocalipse. Né? Quem tiver aí, por favor, puder ler Apocalipse 3 e o versículo 17. O que é que diz aí? Sobre a igreja, né? 3,17. Alguém está? Não. A carta à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,17, diz assim: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha que coisa triste, né? Mas a carta é dirigida àqueles irmãos, né, daquela igreja, ele diz lá, né? Conheça as suas obras que você realiza, que não é nem quente nem é frio, né? Ele vai dizendo, e ele diz, né? Você diz, quer dizer, aqueles irmãos, aqueles crentes, diziam para si mesmos, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas a verdade, a condição deles era uma outra condição. A condição era de alguém que era infeliz, miserável, pobre, cego e nu, né? E essa condição em que muitos se encontram na vida, elas acabam olhando para si mesmas e enganando seu coração, e dizendo, não, eu estou bem, né? Graças a Deus, eu muitas vezes até começo a colocar, a ter o próprio mérito, né? Eu faço boas obras, eu faço isso, eu faço aquilo outro, então eu ajudo a família, eu faço isso, então se enganando, né? E aqui o texto fala dessa característica do engano, né? Pecado é algo enganoso, né? E por fim aqui nessa parte do engano, acho que Romanos, Paulo fala aqui também muito claramente, não sei se alguém está com Romanos capítulo 1, puder ler essa referência, versículo 22, Romanos 1, 22, às vezes pega o 21 talvez. Pega o 21 e 22 para... Pronto, né? Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Mas olha a condição que é colocada no versículo 21, né? Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. É a questão do engano, né? Se achavam, aqueles irmãos, Paulo está falando aqui sobre a injustiça, a impureza, né, dos homens e aí do pecado, e exatamente isso que o pecado faz na vida, na consciência, né, da pessoa que ele escraviza. Ele coloca aquela consciência de que ele está bem, que não precisa de nada, né, que está tranquilo, está tudo certinho ali, né? Mas além do enganoso também, a gente vê que o pecado ele é algo endurecedor, né? Uma das coisas mais temíveis a respeito do pecado é que ele pode endurecer, né? Tem o poder de endurecer a pessoa que o pratica, né? Cada vez mais ela vai praticando, vai se afundando naquilo que ela está praticando e, ao mesmo tempo, ela vai ficando mais resistente a qualquer perspectiva de mudança, né? Aquilo que for confrontado, né? E a gente sabe, quando a gente vai falar da palavra de Deus para alguém que está numa determinada prática de algum pecado, é algo confrontador, é algo que ela vai ter uma reação, muitas vezes,
até violenta ou vai fugir do assunto. Por quê? Porque ela ali é uma pessoa que está com o seu coração endurecido, né? Tem um pouco a ver também com a questão da mente que está cega, né? Que não enxerga, não tem luz ali para enxergar o pecado, mas também tem a ver com o coração endurecido. Quanto mais fundo um homem mergulha no pecado, o que é que acontece? Menos o pecado o incomoda. Ele vai se acostumando com o pecado. Vai ficando algo natural que faz parte do seu viver, de maneira que aquilo ali não vai incomodar. Que é o que acontece, que é o que não deve acontecer na vida do crente. Nós fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, mas nós somos ainda pecadores, nós erramos ainda, nós cometemos erros. Mas quando a gente comete um erro, irmãos, a postura natural aquilo deve matar a gente, aquilo deve incomodar a gente, deve fazer a gente sofrer, né? A gente errou, eita, aqui eu fiz bobagem, eu não deveria ter agido assim, e ali o Espírito Santo de Deus vai incomodar e vai mostrar que tem alguma coisa ali que não está batendo, não está coerente, né, com aquilo que nós somos, de nova criatura transformada. É a nossa luta, todo santo dia a gente vai lidar com situações em que a gente vai ficar lidando com o pecado dessa forma, ou seja, de forma que o pecado incomode. E que bom que o pecado, quando ele ocorrer, seja algo que incomode profundamente o nosso coração, né? Que provoque o arrependimento, a não vontade, o não desejo de voltar a praticar. É isso que deve acontecer, né? Mas aí, veja, a Bíblia ela vai falar que a consciência do homem ela se torna uma consciência cauterizada. Quem tiver com 1 Timóteo aí, Paulo vai falar direitinho isso lá, capítulo 4 e versículo 2. 1 Timóteo 4, 2. Pronto, né? Ele diz que a própria consciência do homem se torna cauterizada. Sabe qual é o sentido da palavra cauterizada? É uma mente entorpecida, que perdeu a sensibilidade, né? Ou seja, não tem mais, está entorpecida, como muitas vezes uma droga que a pessoa toma, alguma coisa que ela não tem mais aquela sensibilidade, ela fica cauterizada, né? E o pecador, ele se encontra, né, dessa forma. A mente, o coração vai ficando cauterizado, insensível, a tal ponto que ali já está naturalizado, né? E ele se encontra agora, cada vez mais vai se aprofundando, se afundando mais naquele desejo. Todo pecador se encontra agora cometendo pecados que antes desprezava, e os pecados que despreza agora ele vai querer um dia cometer, né? E aí é interessante como a gente traz como exemplo da história, eu citei agora há pouco o Hitler, né? Como ele se tornou realmente uma mente cada vez mais fazendo mal, né? Ele ficou com a mente totalmente cauterizada, insensível, né? A ponto de fazer aquele genocídio que a gente conhece na história, aquela matança ali de milhões de pessoas, né, que sofreram ali no Holocausto, né? E aí, irmãos, o que é que a gente percebe nessa questão dessa característica do pecado como algo endurecedor? É que o homem ele conhece o início do pecado, mas não tem como conhecer o fim. É como se fosse um poço sem fundo, né? Cada vez mais vai mergulhando, ele conhece ali, ele sabe quando começou, mas não quando vai terminar, quando é que vai ter fim aquilo, né? E a gente vê isso no mundo, né? Em várias áreas da vida humana. As drogas, por exemplo, eu estive em São Paulo há alguns meses, agora há pouco, e eu tive a oportunidade de ir àquela área ali, não porque eu quis ir lá, é porque eu tive que ir a algum lugar que passava por lá, chamada, onde ficam aquelas pessoas drogadas, ali no centro de São Paulo, né? Irmãos, algumas pessoas ali parecem zumbis, realmente elas perderam essa coisa da humanidade, né? Pessoas assim que ficam andando nas ruas com o rosto assim, desfigurado, sujo, maltratado, né? E parece que perderam todo o contato com a realidade, né? Ou seja, elas se enfiaram naquele fundo, naquele poço ali que não tem fundo, e cada vez mais aquilo vai puxando mais para baixo, né? A ponto de agora tem uma proposta, até o governador queria levar essas pessoas para o interior, para ver se tirava dali, enfim. Mas vejam, né, o pecado, onde isso começou, né, no dia em que essas pessoas disseram sim, né, que abriram a porta, né, do coração da vida para que isso entrasse, né, aquilo acabou causando esse estrago. Isso vale para a questão das drogas, isso vale para a questão, por exemplo, do adultério e de outras áreas da vida em que a porta foi aberta ali e as pessoas entram por ali e aquilo vai endurecendo o coração.
E algumas ainda vão arrumar desculpa, dizer, não, mas é a minha natureza, eu sou assim, e aí começam a se justificar. Né? É o coração do homem cego, enfim, enganoso, é o coração enganoso, né? O pecado é enganoso. Mas além de endurecedor, a gente já está indo aqui mais para o fim, ele é também, o pecado, ele é escravizador. Né? O pecado escraviza aqueles que o cometem. Né? Todo o que comete pecado é escravo do pecado. A Bíblia diz isso exatamente desses termos. Se a gente olhar aqui o apóstolo, a gente olhar o Evangelho de João, não sei se alguém pegou essa referência, se puder ler, João 8:34. Pronto, esse é aquele capítulo em que fala daquela história da mulher adúltera, né? E aí quando chega nesse momento aqui, Jesus falando sobre a verdade, ele diz, né? Em verdade, lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado, né? Então, o pecado, irmãos, quando ele reina, né, sobre o pecador, ele monta nas costas daquele pecador de uma forma como alguém que, né, um tirano ali que monta ali até o fim, né, até aquilo se tornar algo sem fim. Né? Não, é um poço sem fundo também, porque aquilo acaba escravizando, a pessoa vai a cada dia mais, é como se tivesse ali uma corda, ali, uma corrente, né, que está pendurada no pescoço e vai cada vez mais apertando, e a pessoa não consegue se libertar. Né? Ela vai sendo escravizada nesse sentido. Né? Ela não vai ter essa condição de se libertar. Então, o pecado, ele é também escravizador. Tem relação um pouco com o que vem depois. Também outra característica do pecado é que ele é degradante. Né? Degradante. Aqui a gente vê muito na nossa sociedade. A gente vive dias... claro, todas essas características estão presentes em todos os momentos da história da humanidade. Desde o primeiro bebê que nasceu para matar o próprio irmão. Né? A gente já vê ali. Mas a gente vai observando a história da humanidade, a gente vai vendo que em alguns momentos algumas coisas vão se destacando. Por exemplo, essa questão da degradação, da humilhação, porque degradação é isso. O pecado ele é degradante no sentido que ele é humilhante, ele é vexatório e ele é desonroso. Esse exemplo que eu dei agora há pouco do zumbi, lá do cara que está na rua, drogado, é uma imagem terrível. Imagina um parente seu, porque a gente às vezes não tem nada a ver com a gente passa, olha, às vezes até acha meio, né, estranho, mas não é um parente, não é um irmão, não é um primo, não é alguém da família. Mas deve ser muito doloroso você ver uma pessoa naquele estado ali, porque o pecado, ele degrada, né? É aquela imagem daquela pessoa que é toda arrumadinha, está ali no seu escritório, todo engravatado, e daqui a pouco ele está ali deitado sobre o vômito, né? Quer dizer, é aquela coisa mesmo que humilha. O pecado, ele acaba humilhando. É muito comum a gente ver isso, eu acho que a situação mais típica, digamos assim, mais fácil da gente ver e observar a degradação do pecado é quando a gente passa por essas ruas, no bairro, na cidade, e a gente vê os bêbados, aquelas pessoas caídas. Às vezes de manhãzinha cedo, quando a gente sai de casa para trabalhar, para ir para a escola, a gente encontra ali aquela pessoa deitada assim, suja, né? Deitada na calçada, às vezes já toda suja, enfim, imunda ali, dias sem tomar banho, e a pessoa está ali prostrada, né? Perdeu totalmente a consciência. Veja, é o efeito degradante do pecado, né? Então a gente vê esse efeito que ela atinge homens, mulheres, ela atinge a todos, né? E torna pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, né? Pessoas que foram criadas por Deus à sua imagem, à sua semelhança, né? Elas acabam se tornando pessoas nesse estado que a gente está descrevendo. Então, é uma situação degradante. Né? O pecado, ele tem essa... E isso é interessante para a gente pensar do perigo que isso representa. Né? Nós que somos lavados, remidos no sangue de Jesus, nós vamos ver no próximo estudo essa questão da justificação, como é que a gente passa desse estado em que eu estou descrevendo aqui, e atinge um outro estado, graças a Deus, de nova criatura, de regenerado. Essa condição que todos vocês que estão aqui sentados nesse banco, graças a Deus, alcançaram. E é uma razão pela qual nós devemos nos preocupar com aqueles que ainda estão perdidos e que não foram ainda alcançados, regenerados e justificados por Deus. E por fim aqui ainda, o pecado ele é pervertido. E aí eu chamo a atenção para esse detalhe que eu coloco aí. O
Pecado não é uma frivolidade. O que é uma coisa frívola? É uma coisa inútil, uma coisa sem valor. Não. Porque às vezes pode ser que haja uma tendência para a gente desprezar, menosprezar, subestimar o pecado. Isso é uma besteirinha, isso aqui não faz mal não, isso aqui não tem... Né? A gente vê hoje, por exemplo, muito crianças em lares que não são cristãos. Né? A gente vê, por exemplo, como principalmente as meninas já vão sendo sensualizadas, já desde crianças, com músicas, com roupas, e às vezes as mães acham aquilo engraçadinho, né? Eu vejo muitas vezes, eu fico olhando esses vídeos de Instagram. Dia desse eu vi um vídeo que era uma família, o pai rindo, achando a maior graça, porque o filho reagiu ao outro, porque o outro beliscou, fez alguma coisa, ele foi lá revidar, e aí ele faz aquela gargalhada e rindo, achando essas coisas muito bonitinhas, que é isso que ele diz aqui. O pecado não é uma frivolidade, o pecado não é bonitinho, porque tem muita coisa aí que é reforçada positivamente, que é pecado e que é visto como bonitinho, né? E a ideia é essa: o pecado ele é pervertido. Essa palavra é interessante, ele perverte, ele muda totalmente, né? Então a gente viu aqui, por exemplo, no degradante. A pessoa que é criada à imagem e semelhança de Deus, ela passa a ser ali um escravo, uma pessoa que está agora suja, imunda, fora dos seus sentidos, jogada na sarjeta, na rua, vomitada, sem força para nada. É essa a situação em que o pecado deixa. Estou colocando uma situação, mas existem várias outras, né? Enfim, o pecado ele não é bonitinho, o pecado não é divertido. Veja o que diz aí Marcos capítulo 7, versículos 20 a 23. Marcos 7, 20 a 23. Se não tiver referência, pode ler aí. 20 a 23. Pronto, né? O pecado ele é extremamente perverso e mau, é algo maligno, né? Esse texto que mostra aqui a natureza do nosso coração, né? O que sai da pessoa. Jesus está falando aqui no contexto discutindo sobre a questão da tradição, né? Dos anciãos, daqueles escribas, né? Discutindo sobre a questão lá o que é que contamina o homem. Jesus vai dizer, né? O que contamina o homem, que sai da pessoa, é isso que contamina. Por quê? Porque é de dentro do coração dessas pessoas que procedem, é desse coração que procedem todas essas misérias aqui que são citadas, né? Os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, homicídios, adultérios, avarias, maldades, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas, esses males, vêm de dentro e contaminam a pessoa, né? Então veja como o pecado ele faz toda essa perversão, como ele é mau e ele acaba pervertendo, né? Ele é feio, o pecado é depravado e o pecado é vil, é algo que destrói, é algo que acaba, né? E aí a gente vê muitas vezes como muitas pessoas estão acostumadas, né, com isso, com essa perversidade, com todo esse quadro que a gente está dizendo aqui. Aquilo acaba sendo algo natural para o humano. E a gente vai ver isso, irmãos, em toda a história da humanidade, né? A história ao longo de todo, desde que o mundo é mundo, que a gente vê aí os efeitos, né, dessa queda do pecado. Aí a gente vê aí nas guerras, a gente vê aí tantas situações as concupiscências, ódios, torturas. A gente tem assistido muito esses últimos dias a questão da perversão. Essa questão, por exemplo, da pedofilia, né? Que a gente tem assistido tantos casos por aí de pedofilia, enfim, de estupros e todas as outras coisas que têm acontecido, que, claro, isso, desde que o mundo é mundo existe, mas, como eu disse, cada vez mais isso tem se intensificado, né? Então, o pecado, ele provoca, ele é pervertido e ele acaba causando tudo isso. Ele é depravado, ele é feio e ele é vil, né? Então, uma notícia boa que a gente tem em relação a tudo isso é que nós fomos justificados por Deus, né, em Cristo Jesus, né?
E nós saímos desse quadro agora, né, de toda essa caracterização do que é o pecado, né, e aí fica para a próxima lição, para o próximo estudo, a gente vai ver como é que se dá esse processo de justificação. Porque a pergunta que surge é a seguinte: como é que um Deus santo, né, reto, justo, ele pode de alguma forma justificar, que é declarar justo, declarar santo, né, um criminoso absolutamente culpado e condenado? Porque quem se insere nessas condições aqui é alguém que está condenado, né? Alguém que tem uma culpa, né? Porque mesmo que nós, por algum motivo, por algum milagre, a gente, por exemplo, pudesse não pecar mais, mas a gente tem aquela culpa ali, aquela culpa objetiva, aquela culpa que tem um pecado que a gente já cometeu, os pecados que a gente já cometeu que precisam ser pagos, precisam ser, né? E aí, como é que fica essa situação? Então, no próximo estudo, a gente dá continuidade agora mostrando como é que Deus, né, como um juiz justo, como um juiz reto, ele pode, de alguma forma aqui, a gente vai ver isso, justificar um criminoso, porque pode parecer um contrassenso, né? Como é que pode isso acontecer? E que nós possamos, né, a cada dia, primeiramente, agradecer ao Senhor, a Deus, né, por Jesus, que nos permitiu, né, deixar de ser escravo do pecado. Nós não temos mais um coração enganoso, quer dizer, o coração é enganoso, mas agora nós temos a verdade diante de nós conhecemos a verdade, né? Nós temos um coração transformado, né? Agora o Espírito Santo de Deus habita, agora nós somos uma nova criatura, né? A luta contra o pecado ele vai continuar todos os dias, evidentemente, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, que nos capacita a sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, aplique essa palavra, essa pequena reflexão no nosso coração.